E aí pessoas, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo. E agora esse vídeo é muito bom, sabe por quê? Porque esse vídeo tá em uma qualidade boa. E o que mais que eu posso falar sobre ele? Ele tá em uma qualidade boa e eu me liguei agora que eu não posso ficar muito perto da câmera porque vai atrapalhar muito, porque não sei porque exatamente. Mas vocês conseguem ler agora, tá vendo? Dá pra vocês ler. Antes não dava pra vocês ler, agora dá pra vocês ler. E agora dá pra vocês ver também que eu tenho um roteirinho do que eu vou escrever na aula. Eu estudo o tema, mas eu não sei tudo. É isso aí. Eu tô aprendendo junto com vocês. Enfim. Vamos estar aqui para mais uma aula de física agora com vocês conseguirem enxergar o que está escrito. Pelo menos eu acho que vocês conseguem, não sei. Agora eu vou falar sobre... Agora não, hoje eu vou falar sobre dilatação térmica. E o que tem de tão interessante nessa dilatação térmica na física, Nicolas? Me explique isso. Então, essa matéria, essa matéria é a matéria mais legal de física. Na minha opinião, claro, porque na minha opinião, eu acho que essa matéria é a que explica por que a física é muito louca, muito da hora, muito interessante. Porque assim, a dilatação térmica ela vai estudar o que acontece com o objeto, com a coisa, ou com o líquido, com o sólido. Vai explicar o que acontece com o sólido, tipo, o quanto ele dilata, ou seja, o quanto ele aumenta, o quanto ele expande, o quanto ele, sei lá, vários sinônimos para essa palavra, o quanto ele incha, o quanto ele fica grande, dependendo da temperatura que você colocar nele. Você sabia que se você esquentar, sei lá, qualquer coisa aí, a coisa aumenta, ela dilata. E isso tudo por causa da temperatura que está esquentando ou diminuindo, não sei. Sabe, quando diminui a temperatura, geralmente a coisa, o sólido ou líquido diminui também de tamanho. Entenderam essa relação? Então, tipo, a variação. Isso aqui vai estudar. Na real, vai estudar a variação, não tipo o quanto aumenta e o quanto diminui. Mas é meio lógico, assim. Se tá esquentando, aumenta, tá congelando, diminui de tamanho. Enfim. Ou é ao contrário? Tá, essa parte não interessa. O que interessa é que você tem que achar a dilatação, a variável. Você tem que achar, tipo, o tanto é que dilata, o tanto é que aumenta ou diminui, entendeu? Você só tem que saber isso. Não precisa saber se diminui ou se aumenta. Mas é da hora saber essas partes. Recomendo você estudar isso. Enfim, o que eu vou falar primeiro? Vocês têm que entender uma coisa primeiro, antes de tudo. Não é só o sólido que aumenta ou diminui de tamanho, é o líquido, igual eu já falei antes. O líquido também, no caso. Mas os gases não tem como o gás aumentar e diminuir de tamanho porque eles não têm um volume definido, não tem comprimento, não tem nada definido. Já o sólido ele tem os três definidos. E o líquido só um, que é o volume. Não, pera. O volume é o único que verdade. O único que pode é o volume. Tá, enfim. Vocês entenderam, então? O sólido e o líquido são os únicos que podem ser dilatados, são os únicos que podem conseguir acontecer isso. Então vamos primeiro para uma formulinha da dilatação térmica do sólido. Vamos falar sobre a dilatação linear. E o que é isso? A dilatação linear é aquela que vai dilatar, diminuir, aumentar um determinado, que é um determinado aspecto do sólido. Qual é o do aspecto? É o comprimento, assim, tipo... É, é difícil falar o tamanho, mas é basicamente a textura, não é textura. Pode-se dizer tamanho, mas é assim... Vou falar tamanho que é mais fácil. Enfim, a fórmula para o sólido para dilatação linear é essa aqui. Então, a fórmula é essa aqui, que é ΔL é igual a L0 vezes alfa, alfa vezes delta de θ. Aí você fala, meu Deus, eu não tô entendendo nada, você tá falando em outra língua. Vou traduzir isso aqui para vocês. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o que a gente quer descobrir, a dilatação, entendeu? Tipo, você não importa se vai diminuir ou aumentar, você só quer saber o quanto que modificou, o quanto que diferenciou. Isso aqui é o que? É o tamanho inicial, é quanto estava no normal, é o sem colocar temperatura. Isso aqui é o que? Isso aqui, bom, isso aqui é tipo, tá ligado as coisas da densidade? É meio que uma densidade da temperatura, é uma coisa, é assim, se você esquentar a prata, é diferente de você esquentar ouro. Ou seja, eles vão reagir de forma diferente. Então isso aqui basicamente é o jeito que vai reagir.
o componente que você tá lá esquentando, entendeu? Ou que você tá congelando assim, não sei. Vai de você. Mas isso aqui é o jeito que vai reagir. Explicando de uma forma simples é o jeito que vai reagir. Mas se você quiser da forma difícil, é o coeficiente do material. É mais fácil o jeito que eu expliquei. E por fim, a variação de tempo. A variação de tempo é o quê? O tempo começou, tipo, zero. Ou, tipo, começou nos 10 segundos, sei lá, depende. O tempo começou e o tempo terminou, entendeu? Quanto tempo durou no final. É basicamente isso. Essa aqui é a mais simples. Por quê? Porque as outras têm um aspecto que diferencia um pouco. Mas eu vou falar delas daqui a pouco. Mas esse aqui é o básico, basicamente. Essa aqui é geralmente o que mais cai, porque é a mais, assim, mais fácil de aprender. Mas quando eles querem dificultar, eles vão colocar difícil e aí você tem que se ligar nos aspectozinhos bem complicados. Então eu já voltei aqui, agora eu já tô com a parte superficial e volumétrica. Assim, como assim superficial? Bem, superficial tá querendo falar meio que assim da área, entende? É porque tipo, é as três dimensões do cubo, né? Que é o sólido. Então a primeira foi o quê? A primeira foi o comprimento, que é basicamente o quê? Sei lá, linha, por isso que é linear. Sei lá, é uma parte só, uma parte. E aí, superficial já é duas partes, entendeu? É uma área assim, é diferente. Assim, tem que saber um pouco de matemática pra você entender essas partes aqui. Mas é suave por enquanto, eu acho. E aí, a da a equação da superficial é essa aqui, ó. Uh, delta A, já sabe o que é delta A, é a dilatação que a gente quer descobrir da área. E é igual a zero, que é a área inicial, o começo da área. E beta, esse beta eu vou explicar. E o mesmo delta teta, que é o último que a gente tinha falado lá, que é o tempo lá. Mais ou menos, mas é o tempo. E esse beta, e o que esse beta significa? Então, esse beta é meio complicado assim, né? Na verdade não, ele é só duas vezes aquele alfa que eu tinha falado antes, entendeu? Então é simples, você só vai multiplicar aquele valor antes por 2. E qual que é esse valor? Então, tem uma tabela com todos esses valores de todos, não todos, mas da maioria dos materiais, dos elementos que está sendo estudado, está sendo feito do material que está sendo feito o estudo. Mas, geralmente eles dão esse dado na questão, então eu não vou me aprofundar muito nisso porque é uma tabela bem grande, é vários elementos. Enfim, já entenderam a superficial, que é basicamente a segunda dimensão, e a terceira que é o volume. O volume é a parte, assim, cada um se completa, tá vendo? O B, que é o beta, é duas vezes o alfa, e o Y que é três vezes o alfa. Então já entenderam que é de uma, duas, três dimensões, entenderam? Tá, o volume é o que? É a mesma coisa, basicamente. A diferença é que no beta, ou no alfa, ele é um Y. Não é um Y, porque... Mas é um Y, entendeu? Qualquer coisa que tiver lá é isso aí, é o volume. Enfim. E para os líquidos? Nicolas, você não falou que tem para os sólidos e para os líquidos? Por enquanto você só falou por enquanto você só falou dos sólidos. Então, os líquidos é o seguinte. Como o líquido não tem assim altura e comprimento definido, só tem o volume, né? Porque dependendo do recipiente que ele vai se moldar, moldar. Então, é o seguinte. Aqui a gente separa um esqueminha aqui. Tá vendo essa equação que é do volume para sólido? A gente vai colocar para o líquido também. Por quê? Porque é a mesma coisa, é a mesma equação. E para gás eu já disse que não tem, então vocês estão entendendo assim, a dilatação é uma coisa simples. Eu vou fazer um exercício, se vocês quiserem. Só deixar aí nos comentários, deixar o like aí bastante aí, que eu faço uns exercícios pra vocês, mas não é difícil essa matéria. É uma das matérias que eu mais gosto de física, porque, nossa, essa aqui eu acho muito louca, porque a física consegue estudar, tipo, as mínimas coisas assim. Nossa, eu acho muito da hora essas partes e tal. E é isso, valeu, é nóis. Deixa o like. Gostou desse formato aqui? Deixa o like, comenta aí se você gostou, é nóis, é nóis.